noite, caros irmãos, caras irmãs. Hoje nós temos, como nosso irmão Francisco comentou, um capítulo do livro Lázaro Redivivo. Para quem não conhece a obra, é uma obra do mentor espiritual da nossa casa, o irmão X, também conhecido, já que esse é um pseudônimo, por Humberto de Campos. Então, é um livro de contos, de crônicas, muito que nos faz pensar. E o de hoje é particularmente interessante, até pelo seu próprio título, A Palavra do Morto. Bom, eu vou fazer uma leitura comentada, porque o texto é um pouco longo, para que a gente possa entender melhor e não acabar se perdendo nas considerações que o irmão X, que Humberto de Campos, traz nesse capítulo. E para entendermos ainda melhor do que o irmão X está se referindo, eu vou fazer um pequeno contexto histórico, para ficar mais claro para todos. O que o irmão X está narrando na forma de conto, na verdade está registrado na Bíblia, no Antigo Testamento, no 1 Samuel, capítulo 28, capítulo inteiro. A diferença é que o irmão X acrescenta uma parte que não é narrada na Bíblia, mas que faz muito sentido, que provavelmente deve ter ocorrido assim. Por quê? O que a gente tem na tradição escrita é um registro parcial incompleto, mas na espiritualidade, as tradições religiosas são muito mais ricas em detalhes e profundidade. Então é com base nessas tradições que irmão X escreve esse capítulo. Então, vamos entender o que está acontecendo na altura do capítulo 28 do livro 1 Samuel. Essa narrativa, ela acontece por volta do século 11 a.C. Então, em torno aí de 1100 a.C. Como estavam os hebreus nessa época? Eles viviam ainda sob o formato das 12 tribos e eles eram governados por líderes carismáticos. Esses líderes carismáticos, eles eram escolhidos nos momentos de crise que os hebreus tinham que atravessar. Como nós sabemos, eles atravessaram guerras com diversos povos. Então, nesses momentos de crise, um líder carismático era eleito. Esse líder recebia o nome de juiz, tanto que tem um livro do Antigo Testamento que é Juízes. E de todos os juízes, o último deles e o mais importante era Samuel. Então, por volta desse período, que é narrado aí, na verdade um pouquinho antes, lá pelo capítulo 15 de 1 Samuel, os hebreus encontravam-se em guerra constante com os filisteus. Os embates eram recorrentes. E isso fez o povo procurar Samuel, pedindo que eles passassem de um conjunto de 12 tribos para se tornarem um reino. Então eles queriam ter um rei, como as demais nações já possuíam. Então eles queriam mudar para essa estrutura, para uma monarquia. E Samuel, então, unge Saul como o primeiro rei dos hebreus. Então Saul foi o primeiro rei dos hebreus. E era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Dizem até que era uma pessoa tímida, que tinha até dificuldade em falar em público. Então, Samuel, que ele tinha uma autoridade moral, política e espiritual, porque ele também era um profeta, ele recebia comunicações de Deus. Ele então unge Saul como o primeiro rei dos hebreus. E no começo, Saul começa de fato, inicia um reinado com um certo equilíbrio, Ele começou bem, mas
devido aos seus conflitos, suas incertezas, seus orgulhos e outras limitações, ele começou a se desviar da missão que Deus tinha confiado a ele. Tanto que ele não ouvia, ele não tinha mais sonhos proféticos como ele tinha antes. Ele se queixava que Deus não falava mais com ele. Então Saul foi se tornando inseguro e passou a desobedecer às orientações transmitidas por Deus a Samuel, que ainda era, um juiz e uma figura veneranda. Então ele passou a agir do jeito dele e não de acordo com as comunicações que Samuel recebia, e que por isso então ele foi se afastando de Deus, ao ponto de que Samuel indicou que Davi deveria ser o próximo rei dos judeus, dos hebreus. E mais ou menos essa é a situação. No capítulo 25, fazia pouco tempo que Samuel, o juiz, já tinha falecido. Então Samuel já tinha desencarnado. Nesse quadro, de ele ter indicado Davi, porque Saul estava muito afastado dos mandamentos de Deus, das orientações de Deus, então Samuel morre. E no capítulo 28, especificamente, os filisteus estão muito próximos de Israel e se preparam para atacar. E Saul está angustiado, porque ele percebe que nessa batalha ele vai ter pouca chance de êxito. E na angústia dele, ele quer recorrer ao seu antigo mentor, Samuel, a quem ele sempre pedia conselhos, embora nem sempre os ouvisse ou obedecesse. Samuel tinha morrido, e pela lei mosaica, ele não poderia buscar o contato com o morto. Aliás, ele mesmo tinha ordenado a expulsão de todos os que a gente chamaria médiuns do seu reino, feiticeiros, pitonisas e etc. Mas, diante da angústia, ele quer encontrar um médium para poder falar com Samuel, ainda que isso fosse contrário à própria determinação que ele tinha dado. Então, ele consulta no seu reino e descobre que existia ainda uma pitonisa, uma médium, na cidade de Edron, que fica ao norte de Israel, longe dos centros religiosos. Ele se disfarça como um homem comum e vai então consultar a pitonisa. E ela, muito receosa, porque ela sabia da proibição, e pede que ele garanta que ela não vá ser morta, expulsa ou qualquer coisa assim. Bom, esse é o contexto. Então, sentindo que essa batalha com os filisteus talvez não fosse vencida, Saul então procura uma forma de entrar em contato com Samuel para receber dele orientações do que ele poderia fazer para vencer esta guerra. Estamos já Samuel desencarnado, certo? Então, esse é o quadro histórico, E por isso que eu acho tão interessante essa lição. Ela é historicamente correta, só que ela vai além do que está narrado na própria Bíblia. Então, eu vou agora iniciar a leitura do capítulo 25 da obra Lázaro Redivivo e vou fazendo algumas paradas para a gente ir entendendo o que essa mensagem quer nos trazer de ensinamento. Então vamos lá. Quando Saul sentiu o peso das tremendas responsabilidades no campo da autoridade e do poder, lembrou-se imediatamente de Samuel, o grande juiz que o precedera na direção dos israelitas. O nobre varão, todavia, fora arrebatado ao mundo da morte. No entanto, o rei sabia que os mortos podiam voltar, fazendo-se ouvidos. Interrogando os áulicos do seu séquito, da sua corte, soube que em Andor havia uma pitonisa que talvez pudesse satisfazer os propósitos, conforme eu já expliquei. Não hesitou e dirigiu-se a ela. E quando a intermediária caiu em transe, após admoestá-lo quanto ao anonimato a que se recolhera, eis que Samuel lhe surge aos olhos assombrados. Então o próprio espírito de Samuel se faz visível à visão de Saul. Não é um fantasma que o visita, trazendo resquícios da sepultura.
é o verdadeiro Samuel materializado à plena luz que lhe estende as mãos acolhedoras. Não tem as insígnias de juiz e o seu olhar, outrora severo e autoritário, mantém-se impregnado de humildade infinita. Então veja, Samuel, até enquanto estava vivo, tinha sido um juiz, né? O que antes seria o rei, né? Mas eles eram tribos, então ele tinha uma profunda autoridade, ele decidia o destino das 12 tribos. Então ele tinha todas as honrarias, os paramentos, os sinais que o identificavam como juiz, e um olhar duro, autoritário, de mando. Mas como que ele se apresenta a Saul? Ele se apresenta sem nada que o identifique como juiz, não tem os paramentos, aquelas roupas especiais, e o seu olhar não é mais duro, o seu olhar agora é de profunda humildade. Então só aqui, irmão X já nos mostra que o desnudar do corpo material e da condição material revela verdades que muitas vezes insistimos em não querer ver, né? Samuel não é mais agora o juiz todo-potente, é um humilde servo, vamos dizer assim, né? Então ele está agora em outra condição. Ampla capa resguarda-lhe o corpo, e enquanto recompõe a sua figura, a fim de conversar calmamente, Saul cai, genuflexo, em pranto convulsivo. E aí agora Saul dizendo: ó santo juiz de Israel, pergunta o rei emocionado e confundido, onde estão as tuas insígnias de enviado de Jeová? Por que voltas do túmulo, pobre e simples, como qualquer mortal? Justamente o que a gente estava comentando agorinha. E aí então já começa a lição. Contemplou Samuel tristemente e respondeu, né? Por que será que Samuel olha triste para Saul? Porque percebia naquela pergunta o orgulho, o preconceito e a presunção que estavam embutidas naquela formulação. E aí Samuel fala o seguinte: Saul, que o Eterno te abençoe e te conceda paz. Não me perguntes pelas possessões e honrarias efêmeras. Minha túnica de linho de julgador e minha espada de guerreiro ficaram para sempre no sepulcro de Ramá, cidade onde ele foi enterrado. O homem que exerce a justiça perante o Supremo não deve aguardar prerrogativas diferentes daqueles que facilitam os ministros do Senhor em qualquer trabalho proveitoso. Ele continua aqui, mas vamos parar aqui. Então o que ele está dizendo? Olha que interessante, que pelo fato dele ter sido juiz, dele ter tido uma autoridade temporal diante dos homens, isso não dá a ele nenhuma prerrogativa, nada de especial. Ele apenas cumpria uma função. E isso é interessante porque a mesma coisa acontece com todos os poderosos. Nós temos, acho que é no Céu e Inferno, se não me falha a memória, um espírito que diz ter sido uma das grandes rainhas da França. Céu e Inferno mesmo. Que ela tinha sido uma grande rainha da França. E o choque dela ao atravessar para o outro lado da vida e não ter nenhum tratamento especial, não ter súditos, não ter honrarias, não ter deferências. Ela ficava indignada com a situação, mas eu sou uma rainha. De Ode? Rainha de Ode? Rainha de Ode. Na Índia. Boa, então, verdade, na Índia. A França tem também esse espírito, mas é uma outra história. Ela foi enterrada lá na França. Então, ela tinha sido uma rainha na Índia, Então, com todo o reino, E a gente sabe que a Índia, tem um esplendor, se a gente fala de realeza, de causar inveja aos reinos ocidentais. Mas do outro lado, ela era uma pessoa comum e ela não aceitava essa condição. É disso
que Samuel está falando. Não são os títulos que nós tivemos em vida que vão nos diferenciar, que vão nos elevar quando atravessamos para o outro lado da vida, que é a vida espiritual. Então, tudo isso fica para trás junto com o corpo sepultado. Não leva o meu dinheiro, não leva o meu status, não leva o meu poder, eu não levo nada. O que eu levo? Quem eu sou como espírito. Se como espírito eu volto como um mendigo, que tudo perdeu, porque nada conquistou, serei assim tratado. Então, é disso que Samuel está tentando, é isso que Samuel está tentando explicar para Saul. E então Samuel completa o que ele estava dizendo. Mas ouve, quem te induz a chamar-me do túmulo? Por que razões interrompes o meu trabalho no reino dos mortos? Então vejam, Samuel desencarnado continuava trabalhando ativamente do outro lado da vida. Vamos descobrir já já o que ele faz, né, nessa época, o que ele estava fazendo. Saul enxugou as lágrimas abundantes e falou: ó grande juiz, aconselha-me. Estamos na véspera de grandes batalhas e tenho o coração cheio de maus presságios. Sinto-me inquieto, hesitante. Dize-me o que pensas, concede-me as tuas diretrizes sábias e justas. Então vejam, como eu comentei, Saul busca Samuel querendo conselhos de guerra, para que ele tivesse maior chance de vitória contra os filisteus. Esse foi o propósito de chamar Saul do mundo dos mortos. Ele queria saber o que ele poderia fazer para virar a sorte e ganhar esta batalha e as próximas que viriam. O espírito de Samuel fitou melancolicamente e voltou a interrogar: que desejas que eu diga? E aí então Saul fala: a verdade, disse o rei ofegante. Tome muito cuidado quando você pede para um espírito dizer a verdade, porque raramente vai ser aquilo que você espera ouvir. Raramente, para não dizer nunca. A gente ouve aquilo que a gente, na verdade, não queria ouvir, mas ok. Mesmo assim, Samuel, que conhecia o coração de Saul, retruca: entre os homens que vivem na carne e os que já reviveram, fora dela, ao sublime influxo da morte, a verdade é sempre terrível. Poderás acaso suportá-la? E toda vez que a gente ouve uma pergunta dessa, a gente responde sem refletir, né? Sem parar para consultar o seu interior, se você tem condições de suportar, né? Parece até aquelas brigas de casal, né? Mas você quer que eu fale? Não, fala o que eu penso que eu aguento. Aí você fala o que pensa e a pessoa surta, né? Então, é mais ou menos a situação aqui, né? Saul, no desespero, quer ouvir qualquer coisa, mas ele está longe de estar preparado para ouvir aquilo. Ok. Então respondeu Saul afirmativamente. Então falou que sim. O espírito materializado avançou para ele, afagou-lhe a cabeça e falou comovido, né? Como se fosse um pai, né? Com aquele carinho de quem tenta orientar um filho destrambelhado na vida. Então fala Samuel: volta então ao povo de Israel, desarma o nosso exército e dize à nação que o nosso orgulho racial é um erro nefasto e profundo diante da morte inevitável para todos. Notifica as 12 tribos de que nossas guerras e atritos com os vizinhos são malditas ilusões que nos agravam as responsabilidades diante de Deus Altíssimo. Certifica-os de que a morte ensinou a mim, último juiz dos israelitas, as mais estranhas revelações. Então vamos parar aqui porque essa fala é grande. Então olha, ele já começa, né, dando aquele tapa na cara, né, aquele choque de realidade. Ele falou, né, Saul esperava ouvir conselhos de guerra. E Samuel diz: volta para Israel. E diz para a nação que o orgulho racial, ou seja, esse mito de se considerar um único povo eleito por Deus,
para governar a terra, que isso é algo terrível, é um erro nefasto e profundo. Então, que não existe isso de povo eleito, que isso não dá a eles a autoridade de exterminar outros povos que eles não consideram eleitos. Então, manda voltar para os israelitas para falar isso, para notificar que as 12 tribos envoltas nessas guerras, elas estão vivendo malditas ilusões que aumentam a responsabilidade espiritual diante de Deus, porque eles estão cometendo crimes. O direito que eles supõem possuir não existe. Eles são assassinos, exterminando civilizações, até algumas foram exterminadas ao fio da espada. Então, que são erros graves. E ele diz que Saul pode falar em nome de Samuel, que agora aprende essas lições que para eles parecem muito estranhas. Ele continua: o Senhor Supremo não está em nossa área de substância perecível do mundo, que não passa de mero símbolo, respeitável, embora. Ou seja, do que ele está falando? Está falando do tabernáculo, que era aquela espécie de templo móvel, aonde dentro encontrava-se a Arca da Aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos. E se nós pegarmos os livros, especialmente os 5 livros de Moisés, eles acreditavam que Deus habitava fisicamente o tabernáculo, que Deus estava ali dentro, esse templo móvel que ia andando com os israelitas para onde quer que eles fossem. Então ele está dizendo que isso é um engano, que aquilo é só um símbolo, até respeitável, né? Falando em termos de cultura religiosa, mas que Deus não estava ali. Ou seja, eles não eram os eleitos para estarem na companhia constante de Deus e somente eles, Deus ali naquele tabernáculo. Continua: onde teremos buscado tanta audácia para nos julgarmos privilegiados do Eterno? Que espíritos satânicos penetraram nossos lares para odiarmos o trabalho pacífico, entregando-nos ao monstro da guerra que espalha a fome, a peste e a desolação. Né? Ainda nessa tônica que a gente estava comentando, né? Como que eles se acham o direito de possuir a autoridade para espalhar a fome, a peste e a desolação por onde passam? É verdade que os nossos antepassados muito sofreram nas perseguições da Babilônia e no cativeiro do Egito, mas também é inegável que nunca soubemos valorizar os favores e as graças de Jeová, o Pai Magnificente. Né? Então, tudo bem, eles sofreram perseguições no passado, mas foram muito ajudados por Deus. E o que eles fizeram disso? O reconhecimento. Não. Em vez de reconhecimento, veio essa soberba, essa prepotência, essa arrogância de se achar superior a todas as demais nações. Reajustando agora os meus conhecimentos pelas imposições do sepulcro, ou seja, então, como ele morreu, não dá mais para se iludir, então a morte revela aquilo que a nossa inconsciência na terra nos impede de perceber, né? As imposições do sepulcro, como ele fala: eu mesmo, que cultivava a justiça e supunha servir ao Senhor, compreendo quanto me afastei das vozes espirituais que nos induzem ao escrupuloso cumprimento da lei. Então ele está dizendo que, como juiz, que tinha por missão guiar o povo, a nação israelita, no cumprimento das leis de Deus, que eles tinham já recebido por Moisés, ele se afastava desse cumprimento, na ilusão de que estava de fato seguindo as ordens de Deus, quando as ordens de Deus não eram essas. Então ele reconhece a própria culpa, mas é uma culpa que ele só reconheceu quando atravessou para o outro lado da vida. Enquanto estava encarnado, ele julgava que tudo o que ele fazia estava de acordo com as leis de Deus, quando na verdade iam contra elas.
sou hoje obrigado a socorrer os nossos armadores e flecheiros, guerrilheiros e pajens de armas, que choram e sofrem junto de mim e aos quais ajudei na matança. Então, lembra que ele disse que estava em trabalho? O trabalho dele é justamente resgatar os guerreiros que antes, sob o comando dele, causaram a guerra, a fome e a destruição. Que foram, portanto, vamos dar a palavra certa, sob mando de Samuel, eles foram assassinos de outras nações. E quem já conhece um pouco da doutrina espírita sabe que todo crime que cometemos contra as leis de Deus gera consequências terríveis na nossa existência. Então, esses guerreiros estavam agora do outro lado do mundo espiritual, sofrendo o eco de todo o mal que praticaram. E como foi Samuel que os desencaminhou, porque no fundo eles seguiam as ordens de Samuel, competia agora Samuel reencaminhá-los para Deus. Esse era o trabalho de Samuel, resgatar esses espíritos das regiões de sofrimento para reencaminhá-los de volta a Deus. Se a gente parar para pensar, isso é tão forte, porque veja, uma coisa é eu errar, uma coisa é eu ir contra as leis de Deus, outra coisa é sob o meu comando eu fazer milhares errarem também. Então, os senhores das nações de hoje estão inscritos na mesma sina de resgate que Samuel está agora nos relatando. Os generais, os senhores da guerra, os senhores das nações que levam seus povos à destruição e ao aniquilamento, resgatarão todo o mal que estão causando, assim como Samuel resgata. E a gente pensa, ainda bem que eu não sou um general, ainda bem que eu não sou presidente de uma certa nação um pouco ao norte da nossa. Mas você é um chefe ou um líder de família, é um gestor de uma empresa, é um cidadão que convive com os demais e que, portanto, os influencia pela sua conduta. Ou seja, todos nós aqui neste salão somos responsáveis pelo mau exemplo, pela má orientação que venham a causar consequências nos nossos irmãos, no nosso lar, no nosso trabalho ou na nossa comunidade. Então, o que Samuel está falando aqui cai como uma luva para todos nós que estamos lendo esse capítulo. Bom, continua então Samuel, por isso que eu disse, essa fala é longa, a gente tem que ir quebrando aqui. Então Samuel segue. Volta, pois, Saul, enquanto é tempo, e ensina aos nossos a realidade dura e angustiosa. Explica-lhes que os filisteus são também filhos do Altíssimo, e que ao invés de nos odiarmos, é imprescindível nos amemos uns aos outros, auxiliando-nos reciprocamente como irmãos. Então aqui, já despido da carne e da ilusão, Samuel compreende finalmente que somos todos irmãos. O que Jesus iria tornar como mandamento no seu evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. E eu adoro essa passagem porque logo na sequência, um dos doutores da lei, ouvindo Jesus resumir todo o Antigo Testamento em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ouvindo isso, e como a gente diz no Nordeste, querendo ser amostrado, pergunta para Jesus, e quem é meu próximo? Porque você vê como que o ser humano é um bichinho complicado. Na época de Jesus, isso que Jesus falou não era exatamente uma novidade, estava já nos antigos livros. Mas os fariseus, os doutores da lei, conseguiram injetar aqui uma controvérsia teológica. Quem é meu próximo? E a conclusão natural que eles chegavam era: o meu próximo é o meu próximo das tribos. Então, aqueles que são das 12 tribos são o meu próximo.
Os outros não são filhos de Deus, não são a nação escolhida, cultuam outros deuses, não são o meu próximo e eu não devo a eles amor, eu não devo a eles nada. Foi nesse sentido que esse doutor da lei, querendo se exibir, querendo parecer justo, segundo o texto evangélico, questiona Jesus: e por acaso quem é meu próximo? E então Jesus narra a famosíssima parábola do bom samaritano, que é também outra tapa de luva de pelica na face daquele doutor da lei, daquele fariseu, porque os samaritanos eram, embora fosse das 12 tribos, eles eram considerados a pior parte. Eles tinham outro monte de adoração, que não era o monte deles, eles tinham outros preceitos que não eram os deles, então eram párias, digamos assim, entre os israelitas. E aí você veja, na parábola passa um padre, um sacerdote, passa um levita, um guarda do templo, e todos eles fingem que não viram o cara aquele viajante agonizando na estrada. E logo o samaritano, o mais detestado, é o que faz de tudo para salvar a vida daquele homem. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo? E aí você vê, o doutor da lei é tão orgulhoso que, em vez de falar que foi o samaritano, ele diz: aquele que usou de caridade, para não ter que admitir que um samaritano foi melhor do que um fariseu, do que um levita ou o que fosse. Então você veja, tinha essa questão de quem é o próximo. É disso que Samuel está dizendo, que após voltar para o mundo espiritual, ele percebe que o próximo somos todos nós, somos todos irmãos em Deus. Os lares de Jerusalém não são melhores que os de Ascalão. Ascalão é uma cidade dos filisteus, uma das principais cidades. Então, que Jerusalém não é melhor que Ascalão. Os lares de ambas as cidades são igualmente bons ou importantes diante de Deus. E ele conclui dizendo: vai e ensina ao nosso povo uma vida nova. Faze que os instrumentos destruidores do extermínio se voltem para o trabalho pacífico e abençoado no solo da terra. Então imagina um choque, Saul, que esperava ouvir conselhos de guerra, o que ouve de Samuel é: não somos o povo eleito, todos são importantes diante de Deus, por isso volta, promove a paz e passem a deixar de ser guerreiros e voltar a ser pastores e agricultores, ou seja, de ter um trabalho pacífico. Será que Saul assimilou isso bem? Como o rei dos israelenses? Vamos ver. Saul soluçava de joelhos. Como aceitar os conselhos inesperados e humilhantes? Não se sentia com a força precisa para recuar. Buscava a orientação para a vitória na batalha, e o juiz inesquecível de Israel voltava do misterioso reino da morte para induzi-lo à submissão. O espírito de Samuel compreendeu-lhe a luta íntima, aquele conflito de consciência que Saul estampava naquele momento. E falou carinhoso: lembra-te do tempo em que humildemente reunia jumentas no campo, falando para Saul que ele era antes, que o pai dele perdeu as jumentas e ele foi reunir as jumentas no campo, e foi nisso que Samuel o encontrou e depois o aclamou rei. Então lembra desse tempo que reunia as jumentas no campo, na pobre condição de descendente da tribo de Benjamim, e não estranhes minhas palavras. Recorda-te que quando o Senhor deseja conhecer as conquistas de uma alma, dá-lhe autoridade e fortuna, o governo e o trono, para a terrível experiência. A gente não tem um ditado, quer conhecer alguém? Dê para ele poder, dinheiro e fama. Aí você conhece quem é a pessoa. Não é isso que a gente diz na nossa sabedoria popular? É isso que Samuel está dizendo. Então Deus, querendo testar o que Saul já tinha realizado como espírito, deu a ele tudo isso. E o que ele fez? Se afastou de Deus, se distanciou de Deus. Atende a Deus e domina-te, executa a vontade do Senhor e esquece-te, para que possas de fato triunfar por sua divina misericórdia.
Fez-se então um pesado silêncio. Como Saul chorasse, o mensageiro, desejando ultimar, encerrar a entrevista, perguntou: desistirás da carnificina? Reconciliar-te-ás com os inimigos? Ensinarás ao povo a humildade, o serviço e a concórdia? Ele, como rei, tinha poder de fazer tudo isso que Saul questionava. O rei de Israel fez um esforço supremo e respondeu: é impossível, não posso. O espírito fitou com profunda tristeza e acrescentou: como pedes então conselhos à luz da sabedoria, se preferes a prisão nas trevas da ignorância? O Senhor envia-te as verdades de hoje por minha boca, mas se persistes em desatendê-lo, rasgarás o reino que guarda nas mãos e entregará a outrem a autoridade. E se não deres ouvido à divina palavra, executando os sinistros propósitos da tua ira, sofrerá Israel contigo as consequências de tua rebeldia. Cairás aos golpes do adversário, e amanhã mesmo serás recolhido pela morte, juntamente com os teus filhos, vindo aprender conosco que ninguém confundirá o eterno poder. Então, olha só, muito forte o que Samuel, a advertência que Samuel dá. Então, ele diz: você quer saber a verdade é revelada e você prefere a ignorância? Prefere desobedecer a Deus? Então tá bom. Só que não se esqueça da lei de causa e efeito. Todos os nossos atos têm consequência. Se a sua escolha é ir para a carnificina como uma expressão da sua ira, da sua vingança, cairá você, os seus 3 filhos e Israel junto. E de fato, 2 capítulos para frente, Samuel 30, se não me engano, relata isso. No dia seguinte, eles têm uma batalha, morrem todos os 3 filhos, e Samuel, percebendo que está para ser capturado pelos filisteus, para que ele não seja humilhado e destroçado na frente dos outros como uma diversão, ele busca o suicídio. Olha que bacana. Então, seus 3 filhos são mortos, e ele volta ao mundo espiritual, não como um guerreiro tombado em batalha, mas como suicida. E isso é o que Samuel está prevendo aqui. Bom, qualquer ser humano razoável, diante de uma advertência dessa, pensaria 2 vezes e procuraria outro caminho, certo? Não foi o caso de Saul. Voltou Samuel à sua condição no plano invisível, e Saul caiu desmaiado de espanto, enquanto a pitonisa acordava para socorrê-lo. E como acontece a muita gente, que roga orientação aos espíritos desencarnados, Saul desprezou as advertências ouvidas e atendeu aos caprichos condenáveis do seu coração. Mas também, no dia seguinte, estava com os filhos no caminho sombrio do sepulcro, a fim de aprender com a morte as sagradas lições da vida. Esse é o texto. E eu acho ótimo, que irmão X não deixa passar a oportunidade de dar aquela alfinetada em cada um de nós. E como acontece a muita gente que roga orientação aos espíritos, Saul despreza as advertências ouvidas. Assim a gente. A gente fala, na nossa oração dominical, que seja feita a vossa vontade, mas na nossa consciência tem um completo, tem um complemento, desde que a sua vontade seja igualzinha à minha, se não faz a minha mesmo, que é isso que eu quero. Então é isso, a gente, vamos refletir a respeito. Quantas vezes não agimos como Saul? Buscamos o amparo da espiritualidade com a pretensa intenção de buscar a verdade, mas quando a verdade não nos agrada, nós ignoramos e continuamos seguindo nos mesmos erros, nos mesmos equívocos. Então nós que estamos aqui nesse salão, será que vamos ter que aguardar o desfecho
que o irmão X revela na sua última frase? Que vamos ter que aprender apenas com a morte as sagradas lições da vida? Ou vamos, pelo menos nesta encarnação, fazer diferente? Nós que já temos contato com a doutrina espírita, através das palestras, dos livros, centenas de livros, pelas mãos caridosas de não sei quantos médios, a quem muito for dado, muito será pedido. Não foi assim que nos ensinou Jesus? Quanto nos já foi dado? E o que estamos fazendo desse tesouro que repousa em nossas mãos? Transformando ele em luz para o nosso crescimento? Ou como Saul, ignorando para atender os nossos caprichos ancestrais, que nos levaram a erros, desgraças e sofrimentos? O que fizemos no nosso passado está feito, é imutável, não consigo alterar. Mas o que eu faço agora, no presente, determinará o meu futuro. Se ele vai ser mais ou menos feliz, depende das escolhas que faço aqui, neste momento. Vocês que estão aqui, escolheram vir numa quarta-feira à noite, ouvir esta palestra. Que bom! Agora vamos voltar para casa e refletir sobre a lição de Saul e tentar sermos diferentes. Ouvirmos desta vez a espiritualidade e começarmos a partir de agora a transformar a nossa vida. Esse é o convite que Jesus nos fez há 2000 anos e que a doutrina espírita o explica e o reforça, nos convidando a sermos, a partir de hoje, homens e mulheres melhores. Então, meus caros, estas foram as nossas considerações sobre o texto. Quem tiver interesse, recomendo ler na fonte original do Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 28, essa história que nos faz pensar e refletir sobre a nossa condição e o nosso destino aqui nessa existência. Então, que Jesus nos abençoe, ilumine os nossos corações e fortaleça a nossa fé, para que dessa vez sejamos capazes de agir de forma diferente e buscarmos o Cristo na vivência do Evangelho. Muito obrigado a todos.